A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. É uma alegria estarmos mais uma vez participando do nosso programa Conversa Fraterna. Hoje, como convidado especial, o nosso companheiro de ideal espírita, Marcos Alencar, que nos abrilhantará com o tema Uma Visão Holística da Reencarnação. Nosso boa tarde ao Marcos, nosso boa tarde ao Márcio Eduardo, aqui na técnica. E vamos pedir ao nosso querido amigo Jesus que nos possibilite termos uma tarde de aprendizado, de alargamento do nosso entendimento e dos nossos propósitos, de nos tornarmos melhores, mais felizes. Como fazemos, iniciamos o nosso trabalho com uma leitura de preparação do ambiente, que dessa vez a escolhida foi Verdade e Amor. É uma mensagem psicografada por Chico Xavier, cujo autor é o Emmanuel, e ela foi retirada do livro Rumo Certo. É um extrato da mensagem e ela está contida no site liçõesdevida.org.br. Então, verdade e amor. Todos nos dirigimos para a verdade suprema, porém até lá, de quantas lições carecemos para nos livrarmos da sombra. E nessa caminhada, somente o amor pode tutelar-nos com segurança. Somos todos uma família a caminho da imortalidade. Mas nessa excursão, quantos de nós ainda necessitamos de apoio? Esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Aquele escravizou-se a situações complexas, das quais só sairá por laborioso esforço. Outro iludiu-se quanto a repouso e alegria, sem base na responsabilidade, perdendo temporariamente a faculdade de discernir. Todos esses irmãos devem ser reajustados, mas não basta sacudi-los com condenações. Hoje ministremo-lhes cuidado e assistência, remédio e compreensão. Por enquanto, embora devamos render culto à verdade, nosso problema de equilíbrio e reequilíbrio não terá solução fora do amor. Belíssima mensagem de Emmanuel, nos convidando a essa reflexão sobre a importância do amor em todas as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, em todos os aspectos e, sobretudo, no que diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais. Só o amor pode nos tornar criaturas mais leves, mais humanas, mais sensíveis, mais capazes de compreender, de entender
e de estar sempre ao lado daqueles que estão ao nosso lado. Então, vivamos com mais intensidade essa obra majestal divina que é o amor. Marcos, o tema reencarnação por si já é um tema que é muito importante para a compreensão da vida, para a compreensão da justiça divina, a compreensão de um Deus criador, Pai, de bondade, amoroso, né, e justo, e uma visão holística da reencarnação, com certeza, nos trará uma compreensão assim muito globalizada sobre o tema, que aliás é importante, querido ouvinte, que você tenha uma participação ativa no nosso programa, formulando as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas sugestões, para que ele se enriqueça e tenhamos mais informações e mais compreensão acerca do tema. Então, formule as suas perguntas enviando através dos meios de comunicação dos quais você tem feito uso normalmente. Então, Marcos, como a gente poderia... Eu começaria lhe questionando a origem da palavra holística, o holístico, que ela tem origem no termo holismo, não é? Como surgiu, então, essa expressão, em que época? Bem, boa tarde, Márcio, boa tarde, Leones, aos ouvintes. Eu fico imaginando como o tema, ao mesmo tempo extremamente intrigante, é um tema que a gente precisa, da melhor maneira possível, dissecar, né? Porque não é um tema fácil de você abordar sem alguns conceitos essenciais. Antes de responder a sua pergunta especificamente, eu fico tentando compreender esse tema dividindo-o. Primeiro, o conceito de visão. Segundo, o conceito de holismo. Terceiro, o conceito de reencarnação. Para, ao dividir esses conceitos, a gente tentar integrá-lo para verificar a sua composição no todo. Visão, dentro de um conceito extremamente comum, é o olhar que eu tenho sobre determinado tema, determinado fato, determinada realidade. Só que a visão vai depender de dezenas de fatores que têm a ver diretamente com o meu histórico cultural, social, psicológico, emocional, religioso, econômico, etc. Então, eu preciso desenvolver o conceito de visão, né? Como eu vejo um determinado assunto frente a um aspecto social, por exemplo, ou psicológico, ou econômico, ou político, ou humano, mas levando em consideração os meus pressupostos, né? Os meus conceitos, a minha cultura. Outra coisa, nessa frase, nesse título, Visão Holística da Reencarnação, é o conceito de holismo, né? Que é um conceito grego, de holos, né? Mas que essa observação representa o todo, o conjunto de tudo. A capacidade que eu tenho de observar partes e a integração de partes. O holismo no sentido amplo da palavra, não no sentido restrito, que há pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa holística, mas apresenta apenas uma versão de um ponto de vista, né? Já o holismo, ele tem a capacidade de integrar pontos de vista e de integrar processos. Por exemplo, qual é a visão holística de família? Podem pensar alguns. Minha família é composta por pai, mãe e filhos. Podem pensar outros. A família é composta por pai e filhos.
Alguém pode dizer, não, a família é composta por mãe e filhos, ou seja, cada um vai ter um ponto de vista desse todo, né? E aí o holismo diz, uma família é composta por pessoas que se amam. Pronto. Não independe se é pai, pai ou filho, se é mãe, mãe ou filho, se é pai, mãe ou filho. Porque nós fazemos parte de uma família universal, temos Deus como pai e todos somos irmãos. E o terceiro conceito aí é de reencarnação, como processo pelo qual a gente aprende a amar a Deus, né? De maneira muito básica. Reencarnação não é um processo punitivo, né? Há pessoas que dizem a reencarnação é para que você pague dívidas. Que eu saiba, não é nenhum banco, né? Deus não é nenhum banco. Reencarnação é um processo, ou seja, tem começo, meio e fim, por onde nós temos objetivos para executar tarefas. O objetivo de uma reencarnação é o aprimoramento intelecto, moral do espírito. Ora, nós nascemos para o desenvolvimento da intelectualidade, ora, nascemos para o desenvolvimento da moralidade, e ora, podemos fazer esses dois campos da melhor maneira possível. Ora, nós acertamos, ora, nós falhamos. E por isso que no processo de aprendizado, erro e acerto, onde está baseada a reencarnação, a gente renasce para progredir. Então, qual é a lógica, então, de visão holística da reencarnação? É a capacidade de eu ver, de observar, com diversos elementos que eu tenha, a visão do todo e de partes integradas sobre a justiça de Deus. Porque a reencarnação é a prática da justiça de Deus. É onde eu processo as leis de ação e reação. A lei de amor, a lei de causa e efeito, a lei de liberdade, a lei da fraternidade, a lei do trabalho. Essas leis, elas só têm sentido para nós que estamos encarnados, ou em processo de reencarnação, ou em processo de desencarnação, se existir a lógica do aprendizado. Sem isso, ela não teria sentido algum. Você, Marcos, tem uma experiência assim larga em alguns setores da vida. Você é professor, né? Trabalha nessa área, trabalha inclusive com marketing também, né? É marketing que você trabalha? Na realidade, assim, eu sou formado em comunicação social. Em comunicação social. Em relações públicas. Trabalhei durante 20 anos na área de comunicação social. Então você começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar com 20 anos. Comecei a trabalhar na área de comunicação com 20 anos. Sim. E, assim, a comunicação, trabalhei durante 20 anos em planejamento de comunicação, né, com etapas de planejamento. E há mais ou menos 4 anos eu estou na área de planejamento estratégico em atendimento empresarial. E aí eu dou aula nos cursos de pós-graduação, aqui fora do Estado, mas eu sou funcionário do Sebrae há 15 anos. Então, graças a Deus, a empresa, a minha formação acadêmica, a pós-graduação, um mestrado, me deram condições, a empresa me dá condições, da gente poder ver ferramentais de administração, de gestão, que a gente observa aplicado tanto na parte da empresa, da parte empresarial de um processo, como você pode ver esse mesmo ferramental, as mesmas estratégias aplicadas no desenvolvimento intelectual, moral de um ser humano. Nós conversávamos no encontro que tivemos aqui na Federação com você, inclusive, de que o planejamento da reencarnação, a gente pode comparar, né, para que o ouvinte entenda, a um processo chamado PDCA, que é planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação.
E o PDCA, que é um processo de gestão que uma empresa utiliza para avaliar o seu posicionamento e o seu nível de relacionamento ou de desenvolvimento em algum ponto no mercado, por exemplo, ou da sua gestão, o PDCA ele é utilizado pela espiritualidade. Né? Porque, vejamos, na reencarnação, você planeja, ninguém vem aqui no empurrão. Né? Deus não usa dados. Até mesmo as reencarnações compulsórias são planejadas. A espiritualidade narra, e especialmente no livro Nosso Lar, do Ministério da Reencarnação, em que André Luiz explica o processo. Então, não é um processo feito por amadores. Existem especialistas num processo de reencarnação. Tanto que une elementos biológicos dos pais, de ordem biológica, como utilizam os elementos de ordem kármica e os elementos de ordem emocional para nos dar a oportunidade de nascer na Terra. Então, ele usa o PDCA no planejamento. Né? O desenvolvimento, que é o D de PDCA, é quando nós estamos na Terra. Planejamos a vinda, reencarnamos. E na vida, desenvolvendo os aspectos do amor, os valores éticos, os valores de respeito social, os valores de respeitos ecológicos, os valores universais, nós desenvolvemos ações e vivemos a nossa vida em família, em sociedade. O C do PDCA é controle. E o controle é justamente a consciência. É você avaliando diariamente onde você errou, em que momento você acertou, em que momento você poderia ter feito melhor. Há pessoas que não pensam, que não controlam as suas ações e, portanto, para elas, o que é bem acaba sendo mal e o que é mal acaba sendo bem, porque eles não conseguiram entender a vida. E aí o A do PDCA é a avaliação. É quando a sua consciência observa que você deveria ter feito mais, né? Só que o tempo já passou, a sua vida já física se esgotou, você desencarnou, e aí no plano espiritual você vai avaliar o que você fez com seus amigos espirituais, e na avaliação se propõe o quê? Um novo PDCA, ou seja, um novo ciclo reencarnatório. Quando você vive de maneira intensa a vida no bem, quando você desenvolve os valores intelectos morais de maneira a exemplificar, como Bezerra de Menezes, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, enfim, pessoas que são, ou que foram, que são exemplos, na administração a gente chama que as empresas exemplo são empresas que rodam PDCL. Planejam, desenvolvem, controlam, mas aprendem, né? O L de learn, em inglês. Então, Chico Xavier, Madre Teresa, Bezerra de Menezes, eles planejaram a reencarnação deles, desenvolveram perfeitamente as ações planejadas, controlaram todos os processos das suas vidas para executar o planejamento aprovado no plano espiritual e por eles acordado, e como eles são exemplos, por meio do exemplo, eles ensinam. É um paralelo interessante, né? Os marqueteiros copiaram bem da espiritualidade, né? Porque os planejadores da né? espiritualidade renasceram, né? Pois é. Aí você reúne toda essa bagagem, né? Mais com a sua experiência na militância espírita, no estudo, que o Espiritismo nos convida a estarmos sempre nos reciclando, né? Sempre estudando e tal. E eu estou abrindo um parênteses na nossa conversa, e você, de repente, trilhou por um outro caminho também, o da psicografia, né? Que a gente sabe que a mediunidade é um dom que todos nós a possuímos, uma maior proporção, outros em menor proporção. Mas eu me lembro de um livro seu, que inclusive está aí no mercado, Uma Chance para o Perdão,
um livro que foi psicografado por você. Você poderia, assim, contar em linhas rápidas a sua experiência na psicografia desse livro, na sua... como ocorreu, como aconteceu isso, como as ideias chegaram a você? É interessante, assim, para que o ouvinte entenda o processo, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, eu comecei a ver espíritos, lá pelo ano de 1970. E a minha família é católica, era católica. Hoje a minha família, boa parte dela é espírita. Mas na época a minha família era extremamente católica. Então você imagina, em 1970, uma criança de 2 anos apontando dentro de casa que via espíritos. Naturalmente, esse garoto estava doido ou estava com um demônio no corpo, como alguns da minha família acreditavam. E meus tios eram psiquiatras, eu tenho 2 tios psiquiatras, um já falecido. E eles, então, logicamente, com os conceitos e com os pressupostos, com a visão que eles tinham à época, natural você tratar da pessoa que vê espíritos àquela época como um caso clínico, né? Então, eu fui tratado durante alguns anos como um paciente psiquiátrico, né? Tomei remédios para poder dormir, porque eu via, conversava com eles, desenhava bastante, 5, 6 anos, enfim. E eles se apresentavam para mim de diferentes formas. E eu falava isso para os meus pais, para os meus tios, e, logicamente, que era natural o processo que eles utilizaram com os pressupostos que eles tinham de tomar remédio e ser internado. E aí eu cresci muito isoladamente, né? Eu não tive muito relacionamento com alguns primos, com alguns amigos. Então, enquanto os meus irmãos tinham muita amizade, eu não tive amizade. Então, eu acabei crescendo de maneira isolada. Não obstante essa situação, eu desenvolvi a gagueira e, naturalmente, eu conseguia me relacionar apenas com as pessoas próximas da minha família. Então, só quando eu entrei na universidade, já com 18 anos, foi que eu consegui, né, um apoio no sentido de um tratamento de ordem espiritual lá no José Eusébio por meio de uma professora que eu conheci na faculdade. Na minha adolescência, José Eusébio é uma instituição espírita. Então, na minha adolescência, eu os via e eu precisava conviver com aquilo da melhor maneira possível, e um deles que me acompanhava dizia assim: olha, para você não passar por doido, você diz que não está vendo mais nada. Né? Então, eu queria para uma festa. Aí os meus irmãos não me levavam. Por quê? Porque tinham medo que eu apontasse espíritos. Aí eu perguntava: viu alguma coisa? Não estou vendo mais nada. Não vejo mais nada. Estou ótimo. E aí eu ia para as festas, me divertia, mas muito, muito restritamente. Mas eu desenvolvia a gagueira. Então, no vestibular que eu prestei, meu sonho era ser médico. Na fila do vestibular, a moça do vestibular, na antiga reitoria, disse assim: você quer ser o quê? E não saía, eu estava tão nervoso para falar, gago. Ela disse: olha, põe para ele aí comunicação. Então, você imagina, Márcio, gago, comunicador, a coisa estava feia para o meu lado. E aí eu fui fazer comunicação, relações públicas, tive o auxílio de uma pessoa muito boa na faculdade, na UFAL. Comecei a fazer exercícios para poder curar a gagueira de ordem emocional. E eu comecei, então, a ver a vida que eu não era doente, como as pessoas imaginavam que eu era, como eu imaginava que eu era. Era uma pessoa normal, como qualquer outra. Comecei, então, a estudar o espiritismo com 18 anos. Comecei a me dedicar à casa espírita, a aprender a casa espírita, as coisas de uma casa espírita, a gestão de uma casa espírita. E, aos 20 anos, comecei a participar das reuniões de educação mediúnica do José Eusébio. Comecei todo o processo de teoria e prática da mediunidade. Já com mais ou menos já com 26, 27 anos, 24 anos eu fui para a Casa da Caridade, onde faço parte até hoje. E a casa estava começando, a gente começou um processo de gestão da instituição. E quando foi
em 1998, mais ou menos, nós estávamos numa reunião de educação mediúnica, quando um companheiro, um espírito, se aproximou e disse o nome dele, que era Luiz Felipe, e que ele gostaria de contar a história dele. Isso sem nenhuma pretensão de livro nenhum. Então, durante 9 meses, em 98, as comunicações chegaram. Todos os sábados as comunicações chegavam na reunião mediúnica. E eu lia aquilo e eu guardava nas folhas, guardava a folha numa pasta e simplesmente as pessoas refletiam sobre o texto, estava guardado. Ao final, em 98, em janeiro de 99, ele apareceu pela última vez, antes do livro, né? Pela penúltima vez antes do livro, dizendo: olha, eu não quero que nada do que está aqui escrito seja publicado. Primeiro, porque eu não estou preparado ainda. Segundo, o médium não está preparado ainda e publicar uma obra em qualquer nível agora prejudicaria a mim e a ele. E terceiro, não é o momento para o movimento espírita local. Isso em 1999. Logicamente, a gente respeitou a decisão, dentro desses 3 pontos, eu guardei esse material. Se passou, então, mais de uma década, quando foi em 2011, nós estávamos numa reunião de planejamento dos 25 anos da Casa da Caridade, que foi em 2012, e nesses 25 anos nós estávamos planejando o que é que nós iríamos fazer para comemorar os 20 anos da Casa da Caridade, que foi em 2012. O que é que nós iríamos fazer? Foi quando, então, à noite, nós decidimos que ia ter um seminário, que ia ter uma ação social, que ia ter isso, coisa natural que uma casa espírita faz. Foi quando, à noite, eu estava dormindo, acordei 1h da manhã, com uma agonia muito grande, uma aflição muito grande, como se eu precisasse falar alguma coisa. Né? E eu, como eu percebo a presença de espíritos, bem, o que é que está acontecendo? Eu quero dormir essa agonia toda. Foi quando veio a mente. Abra a pasta. Eu tenho um armário na minha casa, um estante na minha casa, onde eu ponho tudo que é tranqueira. E tem umas pastas lá de psicografias antigas que eu guardo. E eu fui de madrugada, peguei essa pasta, né, só com aquela observação: abra a pasta. Eu abri a pasta e vi vários textos soltos, mas tinha lá um envelope que eu havia guardado todos os capítulos, ou todos os textos do que o Espírito havia narrado. E a madrugada se passou, eu comecei a ler. Quando foi por volta de umas 5, 6 horas da manhã, que eu tinha acabado de ver os alfarrábios, né, os escritos, melhor dizendo, que eu tinha psicografado, veio aquela sensação: mande para uma avaliação. Então, eu peguei os textos, eu estava de férias, já em janeiro de 2012, eu estava de férias, peguei, digitei todo o material, passei para uma revisão gramatical e encaminhei para o departamento editorial da FEB em Brasília, verificando se aquele texto feria, em alguns pontos, a doutrina espírita. Se algum ponto da doutrina espírita ele estivesse ferindo, eles poderiam descartar lá mesmo o material, me avisando que eu também ia fazer delete do material. Eu recebi um comunicado, depois de 2 meses, do departamento, dizendo que aquela obra não feria nenhum ponto do Espiritismo, mas que eles não poderiam editar. Eu peguei a obra, então, já que não feria nenhum pontos do Espiritismo, e encaminhei para uma editora que, por acaso, conheci, mandando um e-mail para mim de um livro que eu queria comprar, e eu mandei para eles, sem a mínima pretensão, para que eles fizessem a avaliação. Eles fizeram, editaram, isso em 2012, nós lançamos em maio de 2012. Ele foi o livro mais vendido da Bienal de 2012, no stand da editora, da Intelitra. Ele foi o livro mais vendido e, após o livro, a editora colocou o livro tanto na parte de comércio eletrônico quanto
de pontos de livraria, né? Mas todos os direitos autorais pertencem à Casa da Caridade. A Casa da Caridade recebe 2% das vendas, então é uma fonte de receita para a instituição. Nós já vendemos, eu acredito, em torno de uns 5 a 10 mil exemplares no Brasil todo. Mas as falhas do livro, que deve ter, logicamente, cabem a mim, né? Que sou humano. E as virtudes do livro, que conta essa história de perdão, cabe ao espírito que teve a coragem de mostrar a vida dele. Que é a história real da vida dele. De um jovem, Luiz Felipe, de maranhense, que se envolveu com drogas muito cedo, filho de família batista, que, os pais, a mãe, né, teve um desgosto e morreu. Eu não posso contar detalhes do livro, senão você pede que a minha veia de marketing suma. E aí não dá. Né? Mas é uma história bem intrigante, bem legal, porque mostra a vida dele no plano, mostra a vida dele na Terra, o processo de desencarne dele, que foi um processo difícil, no presídio, as escolhas e as decisões equivocadas que ele teve, o processo de auxílio no plano espiritual, o processo de recuperação dele, os casos que tiveram interface com o caso dele e a proposta de recomeço que ele se predispôs a fazer. Então, assim, é uma história bem... Não é um... Como eu coloco, né? Assim, uma coisa que eu quero deixar clara para os ouvintes, né? Eu não suporto romance espírita, eu não gosto. Eu nunca li romance de Zíbia, Gasparetto, porque eu não tenho gosto por romances espíritas. Eu gosto mais de livros, tanto todos os livros da codificação, as obras básicas, mas eu gosto de livros que apresentem processos da mediunidade. Então, processos mediúnicos, as obras de Divaldo, as obras de Emmanuel, mas foi romance, especialmente o romance com ar de novela, eu não sou leitor, né? Mas aí a língua me fez pagar mordendo-a, tendo que psicografar. Mas você tem a ideia, né? O livro, o espírito psicografou por meu intermédio, eu só li esse livro uma única vez, foi quando eu estava digitando. Eu não li mais o livro. Não que ele não seja um livro interessante, nem que seja algo que as pessoas possam aprender, é que não faz parte do meu estilo de leitura, não obstante eu respeitar todos aqueles que apreciam. É uma experiência interessante, não é? E, com certeza, envolve aí a questão holística, se bem que você não releu o livro, né? Não tem uma... Eu conheço a história toda, detalhes dela, mas eu não reli o livro, assim, um livro produzido, né? Sim. O livro editado, eu não li o livro editado, tem 2 anos. Eu li quando eu estava digitando o material para a editora. Mas uma pergunta. Como a gente vê holisticamente a reencarnação, como a gente ter essa visão assim mais ampla, mais completa, não é? Porque a gente sabe que essa visão holística ela nos possibilita ver o todo como sendo algo maior do que a soma das partes, não é? Que os olhares que a gente possa, né, trazendo isso para o nosso campo, a nossa relação, 2 pessoas juntas, elas elas não representam a soma dos caracteres da personalidade de uma mais a personalidade de outra, né? Elas juntas resulta em algo diferente, né? Inclusive o comportamento diferente, etc. Do ponto de vista da reencarnação, como a gente pode ter essa visão assim holística? Nós observamos, a reencarnação não é
um conceito espírita, né? Nós vamos encontrar a reencarnação na história primitiva da humanidade. Nós vamos encontrar o conceito de reencarnação na Índia, na China milenar. Nós vamos encontrar o conceito de reencarnação nos povos primitivos que iniciaram o processo de humanização da Terra. Nós vamos encontrar o conceito de reencarnação nos índios, nós vamos encontrar o conceito de reencarnação no Oriente Médio. Então, nós temos esses conceitos de reencarnação. O conceito de reencarnação, por exemplo, na Índia, né, para o hindu, ele entende um processo de reencarnação punitivo, né? Ou seja, se eu chutar um cachorro, eu posso nascer cachorro na nova existência. Se eu nasço numa família rica, significa dizer que eu sou um espírito iluminado. Se eu nasço numa família miserável, eu sou um espírito devedor. Então, é um conceito que eles têm. Certo ou errado, isso vai depender do ponto de vista que a gente observe nas circunstâncias, né? O conceito de reencarnação que Kardec traz para a gente é um conceito de reencarnação, no nosso ponto de vista, mais coerente. Mas não significa dizer que é o único conceito ou que ele seja determinante, ou seja, em si ele morre, né? É único. Não. Por exemplo, para os hindus, ou para algumas teorias milenares, o que acontece com a reencarnação? É um ciclo, né? Só para que o ouvinte possa entender este exemplo. Imaginemos, é apenas um exemplo, que no planejamento reencarnatório, após a análise de todo o ambiente que você vai nascer, da sua família biológica, dos processos kármicos inerentes à sua recuperação moral, os processos que você vai ter que recuperar com aquela existência que pode ser parte de todos os processos kármicos do passado, como não, ou alguma coisa, ou todo. Imaginemos que você venha no planejamento de vida para viver, digamos, 80 anos. E você renasceu. Sabemos, como falam os Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, que ao reencarnar, nós esquecemos, a maioria de nós, absoluta, esquece, né, tudo aquilo que acordou no plano espiritual. E renasce nas condições colocadas de acordo com o nível de maturidade que a gente tem para vencer aquelas dificuldades, superar aquelas lutas e implementar os processos de melhoria na nossa vida. Imaginemos, né, apenas um exemplo, que eu vim para a Terra para viver 80 anos. Ou seja, um ciclo de reencarnação de 80 anos. No entanto, eu usei fumo, eu dormi mal, eu me alimentei de maneira equivocada, eu utilizei equivocadamente das energias sexuais, eu bebi demais, ou seja, eu prejudiquei o meu organismo físico. Portanto, um organismo físico capaz de viver 80 anos, com força, com vitalidade suficiente de viver 80 anos, devido às minhas interferências, às minhas atitudes, às minhas escolhas, às minhas decisões, aos 40 começa a apresentar sinais de doenças que fatalmente não iriam ocorrer, ou, se ocorressem, ocorreriam próximo aos 80 anos. E quando são com 40 anos, eu apresento doenças não previstas no meu planejamento kármico, mas provocadas pelas minhas escolhas naquela encarnação. E digamos ainda que depois dos 40, devido a esses vícios, a essas escolhas, né, eu estou mais uma vez repetindo, dando um exemplo, generalizando, cada caso é um caso, eu desencarne com 45. Ora, de 45 para 80 faltam quantos? 35. No plano espiritual, após todo o processo de socorro, de ajustes, de recomeço, vi uma nova vida para eu nascer, para eu recuperar. E nessa nova vida, Marcos Alencar, neste exemplo,
não vai mais ter 80 anos para poder viver, porque o ciclo não ficou completo. Eu renasço e desencarno. Se tudo eu fizer para viver bem, eu desencarno dentro do planejamento com 35. 35 com 45, 80. Este ciclo reencarnatório, referente àquele planejamento que eu fiz para 80 anos, se completou. Para que o novo ciclo reencarnatório se inicie. Então, os hindus, alguns conceitos orientais, dizem que a nossa reencarnação faz parte de um ciclo. Ela é cíclica, em que eu planejo, desenvolvo, controlo, executo e avalio, mas é que eu posso, em qualquer momento, interferir nesse processo. Seja de maneira deliberada, por meio do suicídio direto, seja por maneira indireta, mas igualmente deliberada, por meio dos vícios que eu adquira na vida, né? E aí a gente entende que este conceito, por mais que ele seja um conceito que não está vinculado diretamente ao conceito explícito pelo Espiritismo, ele é um conceito que complementa o nosso conceito de reencarnação. É um conceito que eu entendo como complementar ao conceito de reencarnação que Kardec apresenta para a gente, que, no meu ponto de vista, é um conceito coerente, é um conceito lúcido. Você vai encontrar o conceito de reencarnação em outras sociedades, em outras culturas, né? Você vai encontrar, por exemplo, amigos, irmãos da filosofia Seishonoe, que eu reputo maior respeito, a maior admiração pelo trabalho deles, pela conduta deles. Eles entendem que você pode viver a vida como um animal. Nós entendemos, o Espiritismo se baseia, o Espiritismo é uma filosofia de base científica, de consequências morais ou religiosas, como queira, mas o Espiritismo entende que isso fere o conceito científico, né? Apesar de nós não concordarmos com a observação dos nossos irmãos da Seishonoe, nós respeitamos fielmente o direito que eles têm de pensar assim, e é um direito justo, legítimo. Nenhum de nós espírita deve demover, né, alguém de um conceito diferente do nosso. Pelo contrário, nós devemos dar a nossa opinião, se aceita ou não, não importa, dar o nosso ponto de vista, como você colocou muito bem no seu preâmbulo a pergunta, para cada um se complementar. A resposta de um com a resposta de outro, sai um outro nível, um outro tipo de resposta. Essa compreensão, né, esse viés pelo qual o Espiritismo compreende a reencarnação, esse processo, né, da reencarnação, ele tem sempre um propósito, digamos assim, de evolutivo, não é? De aprimoramento, de busca a um estágio mais adiante, onde nós estaremos numa condição plena de compreensão mais profunda da vida, não é? Digamos assim, de um mergulho nesse amor cósmico, não é? Nesse amor divino, não é? Nessa, né? Com consequências assim maravilhosas, né? Vamos chegar ao estágio de Jesus, né? A compreensão e a sintonia que Jesus tinha do Criador e com o Criador, não é? Essa. E o mais que o ouvinte, eu acho que ele precisa perceber que a evolução é um processo que exige extremo esforço. Todo mundo quer ser perfeito. Nossa, como eu queria ser igual a Chico, como eu queria ser igual a Divaldo. Nossa, que maravilha, Haroldo Dutra, como eu queria ser igual a ele. Veja como é Maria, mãe de Jesus, que espírito lindo, como eu quero ser igual a ela. Sim, meu amigo, você está disposto a fazer as renúncias que esses espíritos fizeram? Né?
Você está disposto a viver, como Jesus coloca, está disposto a beber do meu cálice? Está disposto a beber do cálice que eu vou beber? Quer dizer, ser Jesus, todo mundo quer ser. Agora, e aí? Lutar para ser igual a Ele. Né? A gente acaba abrindo mão dos processos de luta. Ninguém quer sofrer. Não obstante, a gente passar pelo viés de sofrimento para progredir. Na verdade, nós somos muito resistentes à mudança, não é? Porque mudar é muito difícil, não é? Requer um esforço nosso, assim, imenso, não é? A mudança exige a gente vencer 2 fantasmas milenares: o medo e a culpa, que são as 2 doenças que levam às demais doenças da alma. Marcos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, já temos aqui perguntas dos nossos ouvintes e a gente volta logo para 2 minutinhos, não é, Márcio? Para a gente continuar o nosso papo, que está muito agradável. Ok. É hora da hora certa. São 17h04, horário de Brasília. Olá, tudo bem? Sou o radialista Márcio Eduardo. Estou com vocês toda terça-feira, às 15 horas, no comando do Espiritismo em Foco, junto com Olga Miranda e equipe RBE. Espiritismo em Foco, aqui na Rádio Brasil Espírita. Alô, você aí que está nos ouvindo? Você quer conversar? Você quer desabafar? Você gostaria de ser ouvido por alguém? Receber uma atenção? Trocar uma ideia? Muito bem! Você sabia que nós temos aqui na Rádio Brasil Espírita o nosso atendimento fraterno? Isso aí, é feito pelo Skype, tá? Toda quarta-feira, logo após o programa Praticando o Evangelho, que vai de 9h30 da noite até 10h15, 10h20 aproximadamente. Ficamos ali de 10h20 até meia-noite, escutando você, conversando contigo pelo Skype. Então, aquele programinha Skype, basta você adicionar RBE, de Rádio Brasil Espírita, né? RBE, atendimento fraterno, tudo junto. RBE, atendimento fraterno. Ou então, amor, perdão e fé. E vamos conversar, vamos trocar uma ideia, não é isso? Sendo assim, encontro marcado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Espírita disponibiliza para seus ouvintes o aplicativo do Google Play, possibilitando a liberdade de acompanharem nossa programação em seu aparelho móvel, com seu sistema Android. Já estamos alcançando os 10.000 aplicativos baixados. Para isso, basta entrar no Play Store do seu aparelho e digitar Rádio Brasil Espírita e clicar em instalar. Muito simples. Junte-se a nós. Leones Soares. Olá, querido ouvinte, estamos de volta com o nosso programa Conversa Fraterna. Hoje com o tema uma visão holística da reencarnação,
tendo como convidado o Marcos Alencar, nosso companheiro de ideal espírita, e um estudioso do tema, e com certeza você está também acompanhando ou bebendo um pouco da experiência que o Marcos está trazendo para nós. Mas, Marcos, nós já temos aqui pergunta e nós iremos responder logo em seguida. Mas nós gostaríamos de saber o seguinte, essa caminhada sua, de que forma o Espiritismo, o conhecimento espírita, tem lhe favorecido ou tem lhe auxiliado na sua caminhada de vida, na sua relação familiar, sobre você como um cidadão, como amigo, como pessoa que se relaciona com outras no trabalho, na diversão, enfim. Como esse conhecimento, essa mensagem que a doutrina espírita nos traz, né, que ela é uma mensagem assim tão ampla e também, ao mesmo tempo, tão profunda, nos propiciando um conhecimento melhor sobre nós mesmos e tendo como referência Jesus, que é o nosso modelo de amor, de bondade. Então, como você utiliza isso nessa sua caminhada, nessa presente reencarnação? Veja, a doutrina espírita, no meu ponto de vista, como filosofia de base científica e de consequências morais ou religiosas, como queira o ouvinte, quem tiver consequência moral ou religiosa é a mesma coisa, me deu a possibilidade de perceber que o Espiritismo ele é uma doutrina libertadora. Não só consoladora, né? Não é só... O Espiritismo não apenas consola quem está passando por uma dificuldade por meio das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio das perguntas e das lógicas respostas do Livro dos Espíritos, por meio da coerência científica da Gênese à luz do Espiritismo, por meio do processo do céu e inferno descrito no livro O Céu e Inferno, né? Não é isso. Ou pelo processo da educação mediúnica no Livro dos Médiuns, o Espiritismo não é só uma religião que consola, é uma religião que esclarece. O esclarecimento nos leva à libertação. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nos libertar de quê? No meu ponto de vista, né? Eu chego a essa seguinte conclusão. Nos liberta do medo e nos liberta da culpa. Nós somos seres educados de maneira ancestral na história das nossas vidas pretéritas, sempre para ter culpa e para ter medo. A educação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, avós, enfim, de todos que nos antecederam, era uma educação, na maioria dos casos, uma educação extremamente punitiva. Você era culpado por tudo que você fizesse. Haja vista, as liberdades que nós conquistamos foram recentes, da mulher, enfim. Então o Espiritismo ele abre a nossa visão em relação à culpa, em relação ao medo. Em relação à culpa, sim, eu errei. Qual o problema de errar? Qual o problema de errar? Errar, todo mundo erra, né? Jesus colocava para aqueles que curava a seguinte expressão: vá e no futuro não tornes mais a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Ou seja, o que significa isso? Vá, faça o bem e não torne mais a errar. E o que algo de pior pode lhe acontecer? É que você já sabe onde você errou. E quando você sabe onde você errou, não é que aumenta a culpa, aumenta a responsabilidade. Ou seja, eu sei onde errei.
Não sou mais culpado, eu sou responsável. E como agora eu sou responsável, o que pode de pior me acontecer? O que pode de pior me acontecer é eu ter responsabilidades maiores para corrigir o meu erro. Os meus equívocos. Né? Então, a culpa, ela adoece. Você é culpado disso, você é culpado daquilo. Leva as pessoas à depressão. Quantas pessoas não se matam porque não se acham culpadas pela infelicidade do pai e da mãe, que tem um péssimo casamento porque não se amam, não se respeitam? Quantas pessoas se acham culpadas porque não conseguiram passar no vestibular, porque não conseguiram arrumar o emprego dos sonhos que o pai queria? E quantas culpas levam às insanidades, aos distúrbios psicológicos, psíquicos, ao suicídio, à depressão? Quantas pessoas não estão assim? Né? Porque elas se sentem culpadas. Jesus não quer que ninguém se sinta culpado. Pelo contrário, Ele quer que a gente se sinta livre das culpas, não obstante a desenvolvermos o senso de responsabilidade. A estratégia dos espíritos que utilizam o processo de obsessão é nos intuir a culpa. Quanto mais formos culpados, mais a gente não vai conseguir avançar. E a outra é o medo. O Espiritismo nos liberta dos medos. Medo de amar, né? Medo de perdoar, medo de dizer o que pensa, né? Medo de viver a vida como a vida é para ser vivida. Medo de sermos nós mesmos. Justo. Né? Medo de sermos nós mesmos. O Espiritismo é uma doutrina, sabe, inclusiva. Um dia desse eu estava conversando com um colega e falávamos da homossexualidade, e ele extremamente radical, que é pecado, que Deus proíbe. Eu falei, meu amigo, Deus não proíbe, não culpa absolutamente ninguém, porque se Ele fosse proibir e culpar, não seria Deus, seria um de nós. Né? Deus nos ama. E Deus nos ama como nós somos. Deus ama, né, o prostituído, o drogado, o viciado, o preso, o político, o honesto, o bandido. Ele ama todo mundo, porque Ele é Pai. Ele ama, inclusive, aquelas pessoas que têm uma preferência sexual da sua, da minha. E qual é o problema? Qual é o problema de você ser branco, preto, rico, pobre, homossexual? Qual é o problema disso? Nenhum. Se eu amo, eu posso ser quem eu quiser ser. O tempo está correndo. Está correndo. É tempo hoje. Nós temos umas questões aqui e vamos atender a essas demandas dos nossos ouvintes. Pois tá bom? não. Nós temos uma pergunta de Daniele Maceió. E a Daniele coloca o seguinte: moro no bairro Vegel do Lago, em Maceió. Sou protestante e admiro muito o espiritismo. Passei por isto que o orador passou, via espíritos, e não tive apoio da família. Meus pais são todos protestantes. O que eu posso fazer para abraçar o espiritismo sem agredir a minha família, que eu amo tanto? O processo do afeto, ele nasce do termo de afetar. Quem ama, verdadeiramente aceita você, porque você está afetando o sentimento do outro. A Daniele, e boa tarde, Daniele, por estar nos ouvindo, a Daniele pode, de maneira muito tranquila, procurar uma casa espírita, estudar o espiritismo, frequentar o movimento espírita e nem por isso agredir os pais ou se sentir culpada porque escolheu ou porque está estudando uma religião, uma ciência, uma filosofia diferente da dos seus pais. O amor, ele é capaz de superar as escolhas que a gente faça. Os pais que amam a Daniele, com certeza, saberão entender as escolhas. Agora, para isso é preciso que a Daniele use a expressão que Jesus sempre usava. Que o seu caminhar seja sim, sim, não, não. Se eu sou espírita, vou frequentar, vou estudar o espiritismo, não obstante eu poder participar
de outros cultos, de outras religiões. Ela pode ir à igreja protestante, ou à igreja neopentecostal, ou à igreja católica, sem por isso abrir mão da sua fé religiosa. Ou ela pode igualmente frequentar a casa espírita, sem por isso abrir mão da sua convicção religiosa. E a vivência, sobretudo, a vivência espírita, Daniela, ser espírita é, antes de tudo, vivenciar os postulados da doutrina espírita. É bom a gente ir à casa espírita, compartilhar do ambiente, do clima, da convivência com os companheiros. É muito bom, isso nos estimula e leva o nosso estímulo aos outros também. Mas só isso é pouco, é preciso que a gente vivencie esses ensinamentos que o Espiritismo coloca para a gente de forma assim tão clara, tão cristalina. Esse é que é o principal. E isso sem culpa e sem medo, né? Sem culpa e sem medo. E sem medo. E isso você pode fazê-lo onde você se encontrar, no seu lar, na igreja, no templo dos seus pais, na relação com quem você divide essa experiência atual de reencarnação. Enfim, essa vivência é uma coisa íntima que se exterioriza, que se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas ações, inclusive ampliando a nossa capacidade de compreender, de amar, de aceitar o outro tal qual ele é, com as suas limitações, os seus saberes, as suas ainda os laços que os prendem a um passado remoto, onde a gente queria fazer valer a nossa vontade, inclusive sobre os filhos. Não, meu filho tem que ser o que eu quero que ele seja. Então, cada um de nós tem um caminho a percorrer, cada um de nós se encontra num patamar próprio de evolução. De repente, o filho pode ter mais sabedoria de vida do que o pai, ou igual. Geralmente tem. A gente evolui, menos, não é a idade cronológica que estabelece isso, não é, Marcos? Obrigado, Daniela, pela sua participação e que Deus lhe abençoe nos seus propósitos de busca de esclarecimento, de luz, que lhe possam tornar efetivamente uma pessoa livre e feliz. Temos também a participação de Silva, da Bolívia. Silva, eu não sei, é um sobrenome, eu não sei se é homem ou se é mulher, mas o que ele questiona. E no caso de aborto, como podemos pensar de uma forma holística? A pergunta, Silva, boa tarde, é extremamente importante. A visão holística do aborto pressupõe que a gente avalie os diversos aspectos de um processo abortivo. O aspecto legal, o aspecto ético, o aspecto de saúde e o aspecto moral. Em todos esses aspectos, você faz a sua avaliação, mais uma vez repetindo, por meio dos seus pressupostos e conhecimentos que você tem de tudo aquilo que você acredita. A doutrina espírita entende que nesses 4 aspectos, se você interfere no nascimento de qualquer criatura, de qualquer ser humano, você está interferindo no processo de aborto. Portanto, você é responsável, no que tange a parte jurídica, você é responsável por um crime, porque você tirou a vida de alguém, no que tange ao aspecto jurídico. Leis humanas. Isso. No que tange ao aspecto, e aí observando as leis humanas frente à lei brasileira. Há outros países que podem pensar e que podem agir totalmente diferente. Nós podemos apenas falar no que tange ao Brasil. No que tange ao aspecto ético, qual de nós tem o direito de retirar a vida de alguém? Nós, hoje, ao que chegamos, ao que alcançamos na vida, se os nossos pais tivessem tirado as nossas vidas, como nós estaríamos nos sentindo? O aspecto ético é você fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria
que fosse feito a você. Nenhum tipo de argumento, por mais justo ou legítimo que ele seja, frente ao aborto, frente a uma doença de maneira irreversível, pode servir de base, dentro do argumento ético, para você tirar a vida de alguém. Mais uma vez, colocando com base nos pressupostos e conhecimento que eu possuo, respeitando, logicamente, outras opiniões. E aí eu acredito, sabe, Silva, que quando você faz a avaliação de como é tratado o aborto em diversas sociedades, você tira aquele conceito que mais chega à sua consciência. Ora, se eu vou falar agora por mim, se a minha consciência diz que eu devo fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que o outro fizesse a mim, por que eu vou ser a favor do aborto? Né? Logicamente, se eu não tenho esse tipo de pensamento, ou de pressuposto, ou de valor ético, eu posso ser a favor em qualquer aspecto. Aspecto econômico, porque a pessoa que vai nascer, ou a mãe que tá grávida, que quer abortar, vive numa situação miserável, o aspecto econômico, o aspecto de saúde, frente à gravidade da gravidez, o aspecto social, o aspecto emocional, eu posso colocar inúmeros argumentos. O argumento que eu utilizo é o argumento de ordem ética. Então, dentro do argumento de ordem ética, eu entendo que não seja conveniente, apesar de ser lícito, ou seja, tudo me é lícito, como disse, né, Paulo, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas me convém fazer isso? Por que não me convém fazer isso? Porque nós estamos sujeitos, todos nós, a uma lei de causa e efeito, a uma lei de ação e reação, a uma lei física. Então, se eu assumo a responsabilidade de tirar uma vida por meio do aborto, seja direto ou indireto, induzindo ou não, agindo diretamente ou estimulando ou não, eu responderei, logicamente, pelas consequências dos meus atos, em futuras experiências encarnatórias ou nesta mesma existência. Silva, no meu entendimento, o esclarecimento do Marcos para mim, foi suficiente para o entendimento do tema, e lembrando sempre deste ensinamento de Jesus, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Isso é de fundamental importância nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu lembro o amor que a gente deve ter pela vida. Eu estava vendo um documentário sobre a vida animal, e esse documentário mostrava a caça sendo realizada por um leopardo, se não me falha a memória. E o leopardo caçou um macaco. Ele pegou o macaco, né, e subiu numa árvore para poder fazer a refeição a refeição dele, e começou a comer o macaco, literalmente. E quando ele percebeu que na barriga do macaco estava dependurado um macaquinho recém-nascido, um macaquinho eu acho que de poucos dias de nascido, e interessante a reação do leopardo. Ele esqueceu o jantar dele, esqueceu a fome, pegou o macaquinho. A primeira reação nossa ali era que ele fosse também devorar o macaquinho. Fosse comer o macaquinho, até seria uma refeição mais simples, mais prática para ele. Mas ele pegou o macaquinho e largou para lá o macaco que ele estava almoçando e começou a cuidar, a lamber o macaquinho, a acolher. Veja que coisa linda. É o instinto materno, né? Sobrevivência da espécie. E nós ainda hesitamos diante de determinadas situações que a vida coloca para a gente, né? Hesitamos entre o amor e um ato deslocado, né, impensado, de consequências muitas vezes dolorosa, né, e mais do uma ponto vez de vista espiritual.
né? O medo e a culpa, né? Ainda intimamente ligados. Que a consciência nossa é terrível, né? Nos cobra muito. Temos uma outra questão aqui, viu? É a questão formulada por Jorge de Maceió também. A tão falada parentela espiritual e carnal que o Espiritismo fala, até que ponto se deve tolerar sofrimentos? Pois é conhecido também que muitos crimes passionais têm raiz nesses relacionamentos conturbados. Ficou clara a pergunta? Não, ficou claro, estou só tentando encontrar uma lógica na resposta. Jorge, viu? Jorge, veja. Quem está perguntando. Nós somos filhos de Deus. Né? Ponto, acredito ser pacífico entre todas as religiões. Somos todos filhos de Deus. No processo de reencarnação, nós somos submetidos a um nascimento em corpos físicos. Os corpos físicos, quando se reúnem para o processo de reprodução, oferecem outros corpos físicos. Portanto, nós somos a resultante da relação consanguínea, né, de corpos, a parentela carnal, o pai e a mãe, de ordem biológica, e somos a resultante da parentela espiritual. Somos filhos todos de um mesmo pai. Ora, imaginemos que uma pessoa não possa engravidar, não possa ser pai ou mãe biológica. Não existe nenhuma possibilidade biológica da gravidez. E esse casal resolve adotar uma criança. Não existe aí nenhuma consanguinidade. Existe uma relação de afetividade, porque somos todos filhos de um mesmo pai. O fato de sermos filhos biológicos ou não biológicos não nos credencia a vivermos numa sociedade mais violenta ou menos violenta, pelo que eu estou entendendo da pergunta. O que estamos vivendo hoje é a resultante de abandonos de ordem emocional dos pais, tanto quanto o abandono de ordem de política social das autoridades, que, não sabendo oferecer os ambientes sociais, educacionais, para que as pessoas possam se desenvolver, acabou abrindo margem para diversos ambientes de violência. Vejamos se isso não é verdadeiro. Se você analisar a nossa sociedade, em que não há para todos educação, saúde, lazer, segurança, você vai encontrar ambientes de violência e ambientes em que as pessoas estão, o termo que eu vou utilizar é esse mesmo, matando umas às outras, né? Pela violência. Matando irmãos consanguíneos ou matando irmãos não consanguíneos, irmãos perante Deus. Em sociedades cujo índice de desenvolvimento é superior ao nosso, onde há investimento em educação, saúde, lazer, políticas públicas de segurança, tanto as famílias consanguíneas quanto as famílias não consanguíneas, e como a própria sociedade, vivem em ambientes menos violentos. Por quê? Porque essas famílias aprenderam a viver em valores mais solidificados do que os nossos, dentro do Ocidente, né? Mais firmes do que os nossos, e em sociedades mais organizadas, com acesso para todos. O fato de eu adotar uma criança, tentando responder e compreender a pergunta do nosso amigo, o fato de eu adotar a criança e essa criança um dia se tornar um marginal, não tem nada a ver com o processo de adoção. Tem a ver com as escolhas dela,
ponto 1, tem a ver com a educação que eu dei, ponto 2, tem a ver com o ambiente em que ela foi envolvida, ponto 3. Em nenhum momento, eu tenho uma convicção disso, ela nasceu para ser violenta. Em nenhum momento nós nascemos, olha, você vai nascer na Terra, você vai renascer na Terra e você vai ser um bandido. Você vai renascer na Terra porque você vai ser um marginal. Você vai renascer na Terra e vai ser um pedófilo. Ninguém nasce para ser infeliz. Ninguém. Você nasce para aprender a amar, a respeitar, a ser feliz. Mas se as suas escolhas, se o ambiente social que você vive, se a educação dos seus pais não contribuíram para que você chegasse a desenvolver valores morais e a partir daí você se encaminhou pela violência e acabou cometendo atos de atrocidade, não foi Deus quem determinou. Foram as suas escolhas, foram o seu ambiente e foram as conduções que chegaram até você. Quem são os responsáveis por tudo isso? Nós. A sociedade que elege mal os governantes, que não exige dos governantes política pública eficiente, que não fiscaliza as obras, que aceita a corrupção, que aceita a troca de voto, os pais que não educaram, os professores que não fizeram parcerias público-privadas para ter a empresa próxima à escola, todos somos responsáveis. Não são os espíritos obsessores, somos nós os responsáveis. É muito fácil para a gente culpar, no caso católico, protestante ou neopentecostal, foi Satanás. No caso do espírita, falar foram os espíritos obsessores. Né? Muito fácil. Não, fomos nós. Nós que escolhemos maus governantes, nós que não atuamos de maneira que é para atuar, nós que não fazemos a educação dos filhos corretamente, somos nós. Então, não é a consanguinidade, não é a parentela corporal, não é a parentela espiritual que determina a violência na sociedade. São as nossas escolhas individuais e coletivas. Pois é, Jorge. A gente vem de um passado trazendo conosco uma bagagem, não é? Já que é fruto das nossas experiências, das nossas vivências anteriores, quer na presente existência, ou em um passado mais remoto, mais distante, de experiências anteriores. E uma pergunta que foi feita a Kardec, aliás, pergunta feita por Kardec aos espíritos, né? Como a gente pode como nós podemos nos reconhecer, como identificar o nosso passado, não é? O que a gente foi no passado, e os espíritos responderam: basta a gente olhar para as nossas tendências no presente, né? De repente eu sinto uma tendência muito forte para uma determinada coisa negativa, não é? E eu tenho que fazer um esforço imenso para me conter, para me segurar. Orai e vigiai, né? A oração e a vigilância são muito importantes, né? No mesmo caminho, às vezes, nos relacionamentos também, né? Às vezes alguém sente uma rejeição inexplicável por outro, não é? Não é uma coisa que a pessoa alimenta. Isso acontece muito em família, como ele menciona aqui, não é? E, ao mesmo tempo, ele sentindo essa repulsão, ele tem que superar essa repulsão, dando o elemento contrário à repulsão, que é o amor, né? Ou o contrário, não é só esse sentimento negativo, mas muitas vezes o amor, né? Às vezes você se identifica com alguém da sua família mais do que com outros membros, né? Ou até com alguém extrafamiliar, a família consanguínea. Às vezes você encontra alguém. Eu tive uma experiência interessante ontem. Eu fui a uma repartição pública e lá encontrei uma moça e ela olhou para mim assim como se tratasse de alguém conhecido. E eu achei a fisionomia dela, e até pelo ar dela, de alegria, de satisfação, né? Que se tratava de alguém que a gente se conhecia, mas eu não me lembrava. Aí ela perguntou: você é o Leônidas? Eu disse: sou. Foi ela quem me atendeu. Eu disse: sou, sim. Se você lembra de mim, eu digo: olha, eu me lembro de você, mas
eu sei que a sua fisionomia me é familiar, agora eu não me lembro de detalhes. Aí ela disse, eu sou fulana que trabalhava em tal canto, e você passava lá. Era uma relação assim, nós trabalhávamos vizinhos, né? Então, quando eu passava na porta dela e a cumprimentava e tudo, bom dia, e ela relembrou isso. Então, aquela energia que se desenvolveu ali entre nós foi uma coisa assim tão positiva. A forma como ela me recepcionou, me acolheu, está entendendo? Não foi uma alegria afetada, não foi nada disso, foi uma energia que ela transbordava, que me contagiava. Né? Então, às vezes acontece mesmo isso e a gente busca assim, uma explicação para uma coisa mais imediata e não encontra. Essa talvez tenha sido uma coisa de um passado mais próximo, não é? Porque isso já tem mais ou menos uns 30 anos dessa convivência nossa. E às vezes isso se identifica mais longe, né? Esses reencontros, essas coisas que a gente ainda não compreende o bastante para explicar. Então, Jorge, diante desses quadros, o amor é a grande chave para a solução deles. A paciência, a tolerância, a compreensão de que amanhã vai ser outro dia, de que o outro tem defeitos e tem qualidades, assim como nós. E a gente vai, dessa forma, nós vamos superando as dificuldades que muitas vezes são muito mais nossas do que a do outro, né? Que a gente costuma muito terceirizar, não é, os nossos problemas. A gente acha sempre que o outro é o culpado, quando, na verdade, em última essência, há uma culpa nossa muito forte. Não uma culpa no sentido de responsabilidade, uma responsabilidade, mas no sentido de não compreender, né? Será que Jesus, vamos isso levar para uma dimensão maior, será que Jesus deixava de compreender alguém pelas dificuldades dele? De jeito nenhum. Ele olhava para todos nós, a família dele, a essa família que você se refere, a família, essa parentela espiritual de Jesus, era toda a humanidade, né? Porque Jesus já mergulhou nessa compreensão, nessa vivência. Então, quase sempre os problemas estão em nós, não por gerá-los, mas não por não compreendê-los e não sabermos conviver pacificamente, amorosamente com eles, né? Jorge, muito obrigado pela sua participação. Olha, nós temos um aviso, é a 30ª Jornada da Mulher Espírita, com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ela vai se realizar agora na semana de 21 a 29 de setembro. 21, a abertura aqui na Federação Espírita do Estado de Alagoas, e no dia 29 também com o encerramento aqui na Federação Espírita. E a cada dia da semana ela será realizada em uma casa espírita, não é diferente. Então, na segunda-feira, 22, é no Centro Espírita Melo Maia. Na terça-feira, 23, no Núcleo Fraterno Bezerra de Menezes. Na quarta, 24, no Instituto Espírita Manuel Batista. Na quinta, 25, na Sociedade Espírita Discípulo de Jesus. Na sexta-feira, 26 de setembro, na Fraternidade Espírita Deus Conosco. No sábado, na Sociedade Espírita José Eusébio. Cada ocasião dessa com um palestrante diferente. E sempre uma mulher, né? Por se tratar da Semana da Mulher Espírita. Não é, Marcos? Não é, Márcio? E no domingo, como já mencionamos, aqui no auditório. Então, não deixe de prestigiar e de se beneficiar também com essas luzes.
Nós gostaríamos de mandar um abraço para Josiane, que está na nossa escuta através do celular, né? Josiane Silva. Nosso abraço para você, Josiane, pela sua audiência. Que Jesus nos abençoe. Marcos, nós estamos já ao escurecer aqui das luzes do nosso horário. E nós gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer aos ouvintes pela paciência, porque tem que ter paciência, né, para ouvir. Agradecer aos ouvintes pela paciência, agradecer a vocês pela oportunidade de ter falado. Convidar a todos a estudar a doutrina espírita, seja numa casa espírita, por diversos meios que hoje existem, há sites, a própria Federação Espírita Brasileira, e há outros sites, como o Portal C e outros, que oferecem cursos sobre o conceito da doutrina espírita, que oferece vários conteúdos que podem ajudar as pessoas a ampliar a sua visão de muitos aspectos da vida. Então, só agradecer a vocês e aos ouvintes que me deram essa oportunidade. Marcos, nós agradecemos, então, a sua colaboração ao atendimento do nosso convite. Esperamos que você, mais adiante, retorne aqui ao nosso programa. A tarde foi muito enriquecedora. Você transmite uma energia assim, muito salutar. Obrigado ao Márcio Eduardo. Obrigado também à Cláudia, a Claudinha, que está lá em Campinas, São Paulo, nos dando apoio. Nosso carinho para você, Claudinha. E obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, a sua participação e as suas vibrações de amor e de paz, em benefício nosso, em particular, e de toda a humanidade. Sempre que a gente emana bons pensamentos, bons propósitos, a gente beneficia a todos, de um modo geral, né? Que Jesus nos abençoe e ilumine o nosso caminho. Você acabou de escutar, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna.